O presidente Lula, segundo o Guilherme Boulos, é uma barreira de contenção. Sim, é verdade. Eu vou colocar o vídeo do Boulos daqui a pouquinho. Se hoje a Petrobras não foi vendida para alguma petrolífera dos Estados Unidos, se o Banco do Brasil ainda é do Brasil, se a Caixa Econômica Federal ainda existe, se o Sistema Único de Saúde ainda atende as pessoas pobres, se ainda temos escolas públicas, se ainda temos universidades públicas, isso se deve à força política do presidente Lula, que o Guilherme Boulos inclusive fez questão de ressaltar que é maior do que a força política da esquerda. Daqui a pouquinho eu vou colocar o vídeo dele, mas antes, de chegar nessa declaração do Boulos, tem essa notícia aí que tá todo mundo já acostumado com esses resultados, que a Quest apontou vitória do presidente Lula. O Lula continua na frente, só que agora a diferença entre ele e o Flávio Bolsonaro diminuiu. A gente tem uma declaração do Gilberto Kassab, que está tentando emplacar uma terceira via, estava tentando emplacar o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que tem praticamente uma vitória garantida, no estado uma reeleição garantida. Parece que ele realmente não quer ser candidato à presidência da República, mas ainda vão insistir nele. Apesar que o filho do Ratinho, do apresentador Ratinho, o Ratinho Júnior, governador do Paraná, está despontando aí como uma opção dessa terceira via, deixando para trás o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Mas o Kassab, que é muito articulado, ele tem uma teoria, ele tem uma tese, tá aqui. Ele diz que existe uma rejeição brutal contra o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, que são os dois principais nomes. É a polarização, na verdade. Então, o Kassab minimizou esse resultado que mostra o fortalecimento do Flávio Bolsonaro enquanto oposição ao presidente Lula, até porque ele é filho do Bolsonaro. O filho está recebendo uma parcela expressiva de transferência dos votos do pai. E o Lula, ele é o presidente da República, eleito 3 vezes, tem chance de eleger pela 4ª vez, então a polarização é entre os dois. E o Kassab acha que é possível quebrar essa polarização porque os dois estão com segundo ele, uma rejeição brutal. Mas é o que tudo indica, realmente, nós teremos uma eleição muito disputada, muito competitiva, um segundo turno. Tem que parar com essa bobagem de acreditar que o Lula vai vencer no primeiro turno. Pode acontecer, é claro, mas é muito difícil. Mas um segundo turno entre o Flávio Rachadinha, ele é conhecido como Flávio Rachadinha, e o presidente Lula. E tá aqui, então, esse resultado da pesquisa Quest, a gente desce aqui um pouquinho e vê que o Lula tá com 43% e o Flávio Bolsonaro com 38%. A diferença era de 10 pontos percentuais e agora caiu para 5. E vai ser apertado mesmo, sempre foi e sempre será. Só que, por exemplo, dá para discutir algo muito importante nessa eleição, que é a privatização do Bolsonaro, que vendeu, a distribuidora de gás, a distribuidora de combustíveis, e aí o preço baixou na Petrobras, baixou nas refinarias, mas essa queda nas bombas, nos postos de gasolina, não foi sentido porque as distribuidoras só querem saber de lucrar, Eu tô aqui com esse post do Humberto Costa, ele que é senador do PT de Pernambuco. Aí ele escreveu o seguinte, escandaloso, nos 3 anos do governo Lula, a Petrobras reduziu em 16,4% o valor da gasolina nas refinarias. No mesmo período, no entanto, o valor nas bombas dos postos de combustíveis subiu 37,1%. Levando os motoristas a passar a pagar de R$ 4,98 para R$ 6,33 em média por litro, ou seja, baixou na Petrobras, aumentou nos postos de combustíveis. Aí ele termina, O mercado que critica o governo é o mesmo que todo dia expolia o cidadão, uma vergonha. E por incrível que pareça, quem trouxe uma reflexão bem interessante sobre esse fato foi o ex-bolsonarista, o deputado federal Ottônio de Paula. Ele gravou um vídeo muito bom explicando o que está acontecendo. Vamos ver? Você já deve ter reparado que depois da mudança de política de preço feito no governo do Lula, as refinarias estão baixando o preço tanto do combustível quanto do gás. É importante levar em consideração um detalhe dito pelo Ottônio de Paula. O preço mudou porque mudou a política de preços.
a atual política de preço da Petrobras fez o preço dos combustíveis cair nas refinarias que pertencem à Petrobras. Aí ele vai continuar falando aí, mas ele deixou bem claro, né? Foi uma mudança feita no governo Lula. No governo do Bolsonaro, manteve aquele PPI, né? Preço de paridade internacional, que fazia a gasolina ficar o olho da cara. Tá muito mais barato do que estaria se o presidente fosse o Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro voltar, ele vai puxar o saco dos banqueiros, vai puxar o saco do mercado, ele vai acabar vendendo a Petrobras e vai fazer com que o preço dos combustíveis aumente aí no mínimo em relação ao que está agora, uns 50%. Agora, por que a gente não percebe isso? Por que esse preço mais baixo não chega até nós? Porque no governo Bolsonaro, o Paulo Guedes cometeu um verdadeiro assalto ao interesse do patrimônio nacional. Olha só que frase forte, né? O Paulo Guedes cometeu um verdadeiro assalto ao interesse do patrimônio nacional, né? Ele vendeu, com essa história de privatização, ele vendeu a BR Distribuidora por um preço bem abaixo do mercado e vendeu também a Liquigás. Bem, a BR Distribuidora era a distribuidora de combustível do Estado e a Liquigás do gás. Elas faziam uma espécie de regulação de mercado. Lembrando que quando estava, né, nas mãos do governo, quando era uma empresa estatal, tanto a BR Distribuidora quanto a Liquigás, o preço do gás era mais barato, o preço dos combustíveis era mais barato. E agora, por causa da privatização, ficou mais caro. Por isso, nós combatemos o neoliberalismo econômico, que pretende liquidar o Estado e entregar o Brasil nas mãos apenas das famílias ricas que vão expropriar os mais pobres. Vão tirar o pouquinho que cada pobre tem para deixá-los numa condição de semi-escravidão e assim esses muito ricos ficarem ainda mais ricos e os pobres cada vez mais pobres e a classe média ficar extremamente arrochada, sem dinheiro, apertada, endividada, ou seja, é um desastre. As privatizações de serviços essenciais, quando feitas aqui no Brasil, representam uma verdadeira tragédia para o nosso país. Por isso é muito importante que os agentes políticos, os militantes, as pessoas que são nacionalistas, seja de direita, seja de centro, seja de esquerda, se posicionem de maneira firme e corajosa contra as privatizações e que faça crescer também o debate da reestatização de empresas privatizadas. E nós precisamos fazer esse debate ganhar a simpatia popular para que seja possível, no mandato eletivo, que nós consigamos eleger alguém capaz de reestatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, as companhias energéticas que foram privatizadas, as companhias de saneamento e tratamento de água. É hora de fazer esse discurso de reestatização e contra as privatizações. Vamos continuar ouvindo o deputado federal, ex-bolsonarista, que agora está fazendo um bom discurso, deixou de ser bolsonarista, passou a ser uma pessoa sensata, né? Está fazendo um bom debate, apesar que eu acho que infelizmente ele não vai se reeleger, mas está indo muito bem, está falando coisas importantes e sérias, e esse vídeo que ele fez vale muito a pena assistir e entender que mesmo ele sendo da direita, está denunciando o encarecimento no preço dos combustíveis e do gás de cozinha por culpa da criminosa privatização promovida pelo ex-presidente Bolsonaro e o ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Ok? Isso fazia com que, quando a refinaria baixava o preço, a BR baixava o preço e a Liquigás baixava o preço. E todos tinham que baixar o preço, senão ia perder a venda. Sem a BR Distribuidora e sem a Liquigás, porque foram vendidas no governo Bolsonaro por essa bagatela, agora nós ficamos reféns do mercado privado. E o mercado privado quer ganhar dinheiro, principalmente quando vai ganhar dinheiro no mercado que não tem como ter concorrência. Que não quer perder dinheiro, que só quer lucro, 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 lucro. É por isso que, mesmo com a refinaria baixando o preço, quem ganha é sempre a distribuidora, que não repassa o preço para nós consumidores. É isso. Então todos nós estamos reféns agora do mercado privado. É por isso que nem toda privatização ela é de interesse do povo. Bem falado, é isso mesmo.
nem toda privatização é de interesse do povo, é sempre o interesse daquele grande empresário, daquele grupo que vai lucrar muito dinheiro às custas do sofrimento e da carestia no bolso da maioria da população. Agora vamos ver aqui, relembrar, né, o saudoso Enéas Carneiro, que era um cara meio de extrema direita, mas que ele era muito inteligente e fazia um bom debate. Olha o que ele falava sobre as privatizações, vamos lá. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. É uma verdadeira expropriação da população. Ele tem toda a razão. Essas privatizações são negociatas, que sugam o patrimônio nacional, acabam com a indústria brasileira, acabam com os bons empregos no Brasil, para que uma meia dúzia de pessoas possam encher seus bolsos de dinheiro, esvaziando o bolso da maioria da população. Traduzindo e resumindo, quando privatiza, fica pior e mais caro. Privatizou a energia, fica pior a distribuição de energia e mais cara. Privatizou a água, as pessoas bebem água suja, quer dizer, não bebe, nem tem como beber, né? E fica mais caro. Privatizar o hospital, a ida ao hospital fica mais difícil, porque tem que pagar, fica mais caro, ou fica mais precário, porque a empresa privada, a organização social, que diz que não tem, isso assim, as privatizações de hospitais, né, que diz que não tem objetivo de ter lucro, vai lá e começa a cortar despesas e não atende a quantidade de pessoas que poderia atender se estivesse nas mãos 100% do Estado. Privatização de escolas, desastre absoluto, professores humilhados, sobrecarregados, sucateados e erros, né, nas aulas, falta de qualidade no ensino. Essa é a realidade no ICRU. O que é estatal tem que ser gerido pelo Estado. O que é privado, tipo supermercado, indústria, prestação de serviços, aí é realmente pela iniciativa privada. Mas esses serviços básicos têm que estar nas mãos do Estado, porque o Estado, os políticos estão criticados, e com razão, tem que criticar mesmo, tem que atacar mesmo, mas eles têm que prestar contas para as pessoas, né? Essas empresas privadas, eles se escondem, né, em bunkers extremamente protegidos, ninguém chega perto deles porque a proteção que é dada a eles, inclusive a proteção do Estado, a polícia tem que acabar protegendo eles nessa vez, né? Contradição, o Estado protege a integridade deles, eles expropriam as pessoas. E esse debate tem um enorme potencial de entrar na disputa, né? De entrar nessa polarização, falar, o Flávio Bolsonaro quer vender as empresas estatais e privatizar tudo, reduzir o Estado, diminuir a assistência aos que precisam, e o presidente Lula quer manter as estatais e continuar dando assistência via Estado aos que precisam. Então, falando nisso, vamos ouvir aqui a declaração do Guilherme Boulos sobre o Lula, que ele é uma barreira de contenção e é maior do que a esquerda. Vamos lá. O Lula é a barreira de contenção que existe neste país para evitar o fascismo e a recolonização. Ah, mas por que o Lula? O lulismo, enquanto uma base social que vota no Lula, é maior do que a esquerda. Porque tem muita gente, inclusive, que é convicto de direita e vota no presidente Lula. O Lula traz algo que é muito importante e necessário, que é a estabilidade política. Sim, isso é extremamente importante, tanto é que a Bolsa está batendo recorde aí de valorização, está vindo muitos investimentos para o nosso país, investimentos externos, e a economia vai, né, indo. Não está essa crise que muitos bolsonaristas dizem que nós estamos vivendo. Não é uma grande maravilha, como alguns petistas dizem, mas não é uma terra arrasada. O Brasil está girando, as coisas estão acontecendo. Existe o potencial de melhorar ainda mais. Só que se entra um governo mais à direita, tipo o que for o Bolsonaro, o que for o Temer, aí é esmagamento da sociedade, da população. Eles já entram aumentando o preço dos itens básicos. Só lembrar, no governo Temer disparou o preço dos combustíveis. No governo Bolsonaro disparou o preço dos alimentos. E os salários não acompanharam a necessidade de consumo dos trabalhadores. O salário mínimo, inclusive, não valorizou nada. Nem no governo do Temer, nem no governo do Bolsonaro. E um fato importante é o seguinte: é necessário bater o pé contra o sistema neoliberal que quer tirar
o mínimo de assistência que ainda nós temos para aqueles que precisam e o que nós temos de estrutura do Estado que serve a população na educação pública, na saúde pública, que precisam ser melhorados, nos bancos estatais, na Petrobras, enfim. Existe um colchão que amortece uma desgraça maior, que se você coloca o Estado mínimo num país desigual igual ao Brasil, nós teremos uma bagunça generalizada. Lembremos daqueles saques que aconteceram, né? Aqueles saques a lojas quebradeiras no início do governo Temer. É porque foi cortando a população, foi por desespero. Muita gente não conseguia comprar um botijão de gás, agora o governo está distribuindo e o PL votou contra, né? Porque realmente precisa. Quando eles aumentaram o preço do gás, um monte de gente, inclusive, se queimou porque estava cozinhando com lenha, com álcool, enfim. É uma desumanidade tremenda. Então é preciso retomar o debate de assistência aos seres humanos. É isso que vai fazer com que as mentes e os corações que ainda não foram conquistados pela esquerda que tem viabilidade política, que é preciso levar esse debate adiante para que essas mentes e esses corações entendam de uma vez por todas que setores da direita neoliberal não gostam deles e querem ver eles numa situação de semi-escravidão. Continuando aí, ouvindo o Guilherme Boulos. Uma base social de esquerda. O Lula é a única liderança política nesse país que teve condições da gente derrotar o Bolsonaro e evitar algo pior, e tem condições de derrotar a extrema-direita novamente. Esse é momento de unidade máxima da esquerda para conseguir derrotar o Trump, que vai, não tenha dúvida que... Só que o Trump tá amiguinho do presidente Lula, né, o Boulos? Pelo menos por enquanto. As big techs norte-americanas vão atuar nas eleições do Brasil. Big Techs, redes sociais. Eu tô usando uma aqui agora. Vamos entender uma coisa. Tudo bem que tem os algoritmos, eles têm a preferência política deles, mais à direita, mais à extrema direita. Só que o algoritmo, ele precisa de uma coisa, que é pessoas. Pessoas vendo, assistindo, curtindo e compartilhando. A esquerda tem que levar a sério a produção de conteúdo. Mas conteúdos que as pessoas olhem e falem, isso aí faz sentido, é assim mesmo, eu gosto disso, tem que ser uma coisa do gosto popular, porque o presidente Lula ainda sobrevive politicamente, porque o discurso dele se conecta com a população, e uma parcela da esquerda não fala coisa com coisa, eles falam as palavras meio difíceis, incompreensíveis, e aí acaba que a população não dá muita bola, pô, né? Então tem que melhorar o debate e melhorar a atuação nas redes. Já melhorou bastante, mas tá longe do ideal, e inclusive também dá uma remunerada, né, aos influenciadores, aos produtores de conteúdo que acabam defendendo o projeto da esquerda e ajudando a eleger deputados, eleger senadores, e que às vezes são deixados de lado e esquecidos. Eu vi gente, inclusive, do Brasil 247 reclamar do pouco caso de membros do governo, gente que eles ajudaram no momento em que ninguém queria falar com eles. Aí vira as costas e fica complicado, fica difícil, né? Mas vamos continuar vendo e ouvindo o Guilherme Boulos. Para fortalecer a extrema-direita. Não tenho dúvida que o projeto deles é neocolonial, de entregar, destruir um projeto de desenvolvimento do Brasil e as conquistas populares que esse país teve. Por isso, do meu ponto de vista, cara, eu acho que a gente tem, nesse momento, uma oportunidade histórica para o Brasil, uma encruzilhada, um risco à nossa soberania, uma extrema-direita que ainda é forte e que... Bem lembrado, é forte, vai dar Lula versus Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro vai ter uma votação muito expressiva. A chance do Lula ganhar é maior, mas esse Flávio Bolsonaro vai dar muito trabalho. Então vai ter que fazer campanha e convencer as pessoas a votarem novamente no presidente Lula. O ideal seria fazer também uma transferência de votos para as casas legislativas, né? Eleger deputados e senadores, mas o PT deixou passar o tempo, não teve uma estratégia acertado no sentido de aumentar a bancada, e ao que tudo indica, o Centrão vai dominar as duas casas do Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas de todo o Brasil, por falta de empenho, infelizmente, com a estrutura que tem, do Partido dos Trabalhadores, que é um partido que, de fato, com todos os defeitos e contradições, ainda defende a população, é contra o neoliberalismo, é contra as privatizações, mas poderia ter tido uma estratégia de aumentar o tamanho de suas bancadas. Neste momento histórico, o Lula é quem tem condições de liderar e, lógico, a esquerda tem que fazer suas lições de casa. Na formulação política, que eu acho que é essencial, na elaboração do seu projeto, mas também no trabalho de base. Não é só gogó, tem que fazer a sua lição de casa na disputa do dia a dia. Trabalho de base não é só gogó, tem que entregar também casa popular, reformar a praça,
asfaltar ruas que não tem asfalto, levar a rede de esgoto, tentar baratear o preço dos itens básicos, da energia, da água, da internet. Tem que participar de programas de rádio, de programas de televisão. Ou seja, é ter uma conexão não somente de discurso, mas de discurso e de entregas concretas e práticas daquilo que a população realmente precisa. Hospital, escola, alimento barato. É isso. Com o povo, tem que fazer a sua lição de casa na guerra cultural, na guerra digital, que a extrema-direita ainda está ganhando da gente, para pensar um projeto de futuro. Que bom, né, que o Boulos tem essa percepção. É isso, meus amigos e minhas amigas, então tá aí 2026 a todo vapor. Por enquanto, a chance maior de reeleição é do presidente Lula, mas o Flávio Rachadinha tá crescendo e a polarização, pelo menos nesse momento, mesmo com todo o empenho, né, de tentar viabilizar uma terceira via, teremos uma disputa entre lulismo e bolsonarismo. Quem é que vai ganhar? Nesse momento, as pesquisas indicam a vitória do presidente Lula. Tudo pode acontecer, não se pode fraquejar. Quem elegeu o Lula tem trabalho, dedicação e afinco e paciência para conquistar os votos e colocar ele novamente na presidência da República pela quarta vez. Esse é o canal A Voz do Cerrado. Eu sou o Flávio Rezende, editor deste canal. Estamos aqui levando adiante o Bom Debate. Se não está inscrito, se inscreva, deixa aí seu like, manifeste nos comentários e vamos fazer o Bom Debate. Um forte abraço e até o próximo vídeo.